Hello students, how are you? Let's start our class. Mas antes da gente iniciar, aqueles recadinhos importantes. Por mais maçante que seja falar, mas é importante porque tem gente que esquece, tá? E aquela velha história, né, gente? O óbvio tem que ser dito, não adianta. Então, assim, vamos relembrar rapidinho aqui, né? Das atividades obrigatórias em que vocês precisam acessar para poder garantir a presença. O pessoal aí, ó, usando o mural aí para poder conversar com o teu professor, tirar suas dúvidas. E a galera que também pega as trilhas pedagógicas sempre entrar em contato com a sua escola para poder marcar o horário, o dia certinho, para poder ir lá buscar, realizar as tarefas e devolver para que os seus professores possam corrigir e sobretudo, adicionar a presença de vocês também, ok? E na aula passada, o que a gente conversou, né? Na aula passada nós falamos sobre os benefícios da leitura, como que ler amplia o teu conhecimento e sem sombra de dúvida ajuda bastante para poder fazer as provas de vestibular e a gente praticou questões de Enem. Hoje, é verdade, daí a gente começou, agora eu lembrei, a gente começou a falar um pouco sobre literatura, né? Também. Hoje nós vamos continuar focando em literatura e o título da nossa lição, da nossa aula é Jane Eyre and Charlotte Bronte. Já falo sobre quem que se trata. E a gente vai continuar conversando sobre literatura e vamos praticar algumas questões de vestibular também, beleza? Então siga comigo aqui, ó. Before reading, antes da nossa leitura. Have you ever heard of Charlotte Bronte? Você já ouviu falar sobre Charlotte Bronte, essa moça que está aqui? Take the quiz and find out more about her. Faça um quiz e descubra mais sobre ela. Então aqui nesse slide eu tenho 4 perguntas sobre a Charlotte. Se você tem como dar uma pesquisada aí, usa para poder ver as respostas. Tá bom? Então, cada uma delas tem 2 alternativas. A número 1 é sobre a nacionalidade, a número 2 é sobre o fato de que ela tem irmãs. Então, eu estou perguntando se ela é a mais jovem ou a mais velha. A número 3 e a número 4 é para você marcar um verdadeiro ou falso de acordo com a informação, tá? Número 3. Her novels are the most famous among hers and her sisters. Os romances escritos por ela são mais famosos entre elas e os das irmãs. Verdadeiro ou falso? Número 4. Jane Eyre is Charlotte's most famous novel. Aqui, eu já vou dar essa informação. O nome da escritora é Charlotte Bronte. Jane Eyre é o nome de um dos romances escritos por ela. E aqui eu estou afirmando que Jane Eyre é um dos mais famosos que ela já escreveu. True or false? Verdadeiro ou falso? Respondo aí, eu já volto para a gente poder corrigir. Okay, so let's see. Charlotte Bronte was an English writer and poetess. Ela era uma poetisa e escritora inglesa. She is the oldest from the 3 Bronte sisters. Dentre as 3 irmãs Bronte, ela é a mais velha. 3. Her novels are the most famous. True. Dentre todas as irmãs, os romances escritos por ela são os mais famosos. E Jane Eyre, de fato, é um dos seus romances mais famosos.
beleza? Então, número 4, a resposta é true, ok? Beleza. Let's learn a little about Jane Eyre. Nós sabemos que Jane Eyre é o nome do romance, Charlotte Brontë é a escritora. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre o livro, sobre a história de Jane Eyre. Acompanhe comigo aqui, bora lá. Jane Eyre is an orphan girl who lives with her aunt, Mrs. Reed, and her cousins, who always mistreat her. Tired of the forced coexistence with her deceased husband's niece, the woman sends Jane to a girls' school where she grows up and becomes a teacher. The desire to expand her horizons grows. She puts an ad in the newspaper looking for work as a housekeeper. The announcement is answered by Mrs. Fairfax, and Jane leaves the school to work at Thornfield Hall. There, she meets her boss, Mr. Rochester, a blunt and gloomy man, with whom she falls in love, but a great secret from the past stands between them. Então, assim, o texto fala justamente sobre a Jane, que era órfã, e ela morava com a sua tia Mrs. Reed, tá? E os seus primos. Sendo que essa família sempre maltratava muito ela. Cansada de ser forçada a morar com a sobrinha, porque com a sobrinha, a Mrs. Reed decidiu enviá-la para uma escola de meninas e lá ela cresceu e se tornou uma professora. Com o desejo de expandir os seus horizontes, ela coloca um anúncio no jornal para trabalhar como governanta e daí ela é contratada pela Mrs. Fairfax. Daí ela deixa a escola e vai morar na casa dessa senhora. Lá ela conhece o seu chefe, o Mr. Rochester, e ela acaba se apaixonando por ele. Só que daí um grande segredo do passado fica entre esses dois. Óbvio que eu não vou falar o segredo porque vai ficar a curiosidade de vocês de procurarem esse livro que é fantástico e eu super recomendo. Beleza? Bora praticar. Fill in. Falando um pouco sobre tudo isso que a gente está lendo, né? Sobre Charlotte Brontë, sobre Jane Eyre, eu quero que vocês leiam com calma esse pequeno parágrafo e preencham essas lacunas com as palavras harrowing, century, unthinkable and life. Talvez a única palavra nova seria unthinkable, impensável. As outras estão bem de boa. Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem lerem com calma, para que vocês possam ler com calma e fazer a atividade. Daí eu já volto fazendo a leitura com vocês e a correção. Bora lá. Let's check. Vamos checar e vamos ler juntos aqui. Então, bora lá. Olha só.
No one would be... Ah, lembrei de uma coisa que eu vou falar com vocês depois. No one would be surprised by the claim that in the 19th century in England, a woman's future was drawn for her birth. Ninguém estaria surpreso de afirmar que no século XIX, na Inglaterra, o futuro das mulheres já era certo ao nascer, né? Vai casar com fulano, com beltrano e vai seguir a vida. Enfim, elas não podiam escolher. Era bem essa realidade, beleza? Questioning that fate was considered unthinkable, tá? Questionar esse destino era impensável. A mulher não tinha o direito disso. Therefore, I can only imagine the uproar among readers of the Victorian era when they came across Jane Eyre, protagonist of the book that bears her name, written by Charlotte Brontë, a heroine who dared to seek independence and desire more than what was presented to her as alternatives to a woman's life. Essa última parte fala o seguinte, que por isso, pelo fato, era possível de imaginar na era vitoriana, né, lá na Inglaterra, em que Jane Eyre, uma protagonista, veio justamente quebrar esse paradigma de que não, eu sou mulher e daí que eu tenho que ter o meu destino mandado por uma outra pessoa. Foi uma heroína que veio justamente quebrando esses paradigmas numa sociedade completamente patriarcal daquele momento e ela vinha justamente trazendo, não, peraí, quem decide sou eu, quem escolhe sou eu. Tanto que eu falei que eu lembrei, tem um episódio de Friends muito bacana, da série Friends, em que duas das personagens vão estudar literatura. E um dos livros que elas leem é Jane Eyre. E elas falam justamente sobre o feminismo surgindo naquele momento, em que Jane Eyre, ela começa tipo, não, peraí, quem manda na minha vida sou eu. Tá, gente? E a história é justamente desse jeito, ela se impondo, tá? Vale super a pena. Bom, bora praticar então? Eu tenho 3 perguntas sobre essa pequena parte desse texto aqui, do nosso texto, né? Essa primeira parte. Who sent Jane Eyre to a girls' school? Quem que mandou a Jane Eyre para uma escola de meninas? A gente sabe quem é, mas resposta em inglês. What does she become as an adult? Depois de adulta, ela se torna o quê? What grows in her? E o que cresce dentro dela? Tempinho para vocês responderem. Já volto para conferir. Então vamos conferir? Quem que enviou ela para a escola de meninas? Her aunt, a tia dela. Ou se você colocou o nome também, tá certo. O que ela se tornou depois de adulta? She becomes a teacher. Ela se torna uma professora. What grows in her? E o que cresce dentro dela?
The desire to expand her horizons. O desejo de expandir os seus horizontes. Beleza. Dica da aula de hoje. Busque ler os mais importantes autores da literatura brasileira e internacional. Busque as mais importantes obras, biografias e contexto histórico. As Bronte Sisters são, assim, top-notch, eu diria, da literatura inglesa. Então, ela está no grupo aí das mais importantes. Dica bem bacana para vocês, beleza? Vamos agora fazer uma atividade, uma questão da UEL. A galera aí que pretende prestar vestibular para a UEL, tá? Temos uma questão para vocês aqui. Leitura do texto, tipo a aula passada. Vou dar um minutinho para vocês poderem ler o texto sem minha interferência. Daí eu volto com a questão. Bora lá. Bom, texto lido. Agora acompanha comigo aqui as questões 1, 2 e 3 para que vocês possam fazer. Diferentemente do Enem, as questões da prova da UEL, elas também são em inglês, beleza? Então mais atenção aí. Tempinho para vocês, já volto para a gente poder corrigir.
Beleza. Vamos ver o texto junto aqui agora, mas vocês já sabem, mas agora para correção eu vou retomar com vocês. Bom, literature is the only place in any society where, with the necessary of our own heads, we can hear voices talking about everything in every possible way. The reason for ensuring that privilege arena is preserved is not that writers want to absolute freedom to say what to do, whatever they please. It's that we, all of us, readers and writers and citizens, are generals and good men need that little unimportant looking room. We do not need to call it scared, but we need to remember it's necessary. Aqui o texto basicamente ele fala sobre a necessidade da literatura não somente para escritores e leitores, mas para a sociedade como um todo, né? Que não são simplesmente coisas que estão na nossa cabeça, coisas que a gente fala todos os dias, de todas as formas, tá bom? Então, basicamente, ele fala sobre isso, que não é algo preservado somente para poucas pessoas, mas que sim deveria ser expandido, tá bom? Então, olha só, literatura é, literature is, necessary, unimportant, impossible, a mystery or a social arena. Necessary. Número 1, correto, é a letra A. Ele fala até aqui no final, ó. Remember, it's necessary. Ok? Number 2, according to the text. De acordo com o texto. Qual é a alternativa correta? Letra E. Literature should be preserved. Que a literatura deveria estar preservada. We all worry about freedom, que todos nós nos preocupamos com a liberdade? Não, né? Que é um privilégio somente dos escritores? Também não. In the text, they refer to. No texto, o pronome they, que significa eles ou elas, se refere a. É muito comum esse tipo de questões, onde você tem um pronome e pede para que você se relacione a que aquele pronome se refere, tá? Nesse caso aqui, ó, it's not that writers want the absolute freedom to say. Não é que os escritores querem a total liberdade para dizer e fazer o que querem, o que eles desejam. Então ele está se referindo a writers, aos escritores, a fazer o que eles desejam. Eles quem? Os escritores que foi dito anteriormente. Ok? Bora para o nosso quiz aqui agora? Vamos praticar mais um pouco aqui. No nosso quiz, eu tenho uma fala da Jane Eyre, que por sinal eu acho fantástica. Ela fala assim, ó. I'm not a bird and I was not trapped. I'm a free human being with my independent will. Eu não sou um pássaro que como preso numa gaiola, preso. Eu sou um ser humano livre, com as minhas vontades independentes. I was not trapped. Esta frase, ela tá voz ativa, voz passiva. Nossa, como a gente falou sobre voz passiva, né? Na opinião de vocês, I was not trapped. Está na voz passiva. Verbo to be, mas verbo na terceira coluna no particípio passado. Tá bom? Eu não fui presa. Beleza? Eu não estou, né? Número 2. Ah, não estava, perdão, está no passado. Com o que a Jane Eyre se compara? Ela se compara com um ser humano livre ou ela se compara com um pássaro preso em uma armadilha? A ou B? Alternativa certa, letra B. I'm not a bird. Eu não sou um pássaro. Beleza? Então ela se compara justamente com um pássaro. Ok? E aí? Gostaram da Jane Eyre, das Bronte Sisters, Charlotte Bronte mais especificamente? Que foi o que a gente conversou na nossa aula de hoje. Ó. Falamos sobre a literatura nas questões de vestibular, vimos uma questão da UEL, né? E aí eu apresentei para vocês uma nova escritora, né? E uma nova obra literária fantástica, por sinal. Então, tenham curiosidade, pessoal. Levem em consideração a dica que eu dei para vocês de buscar livros, de buscar os principais autores internacionais e brasileiros também. Ok? Então foi isso que a gente conversou na aula de hoje, a gente vai parar por aqui, tá bom? Todo esse material, toda essa aula vai estar disponível para vocês lá na plataforma. Qualquer dúvida, converse com seus professores, busquem esses livros, leiam bastante, que leitura vai ser o crucial para vocês poderem arrasar também no Enem, beleza? Bye bye and see you next class.